Oi, boa noite. A gente está aqui de novo hoje para Sexta no Galpão. Enquanto durar essa pandemia, ela vai ser por vídeo, tá? E eu vou chamar agora para participar o Horácio Bortoli Júnior, que é arquiteto também, e vai participar com a gente aqui desse bate-papo sobre a memória do Presidente Prudente. Agora estamos aqui. Eu sou arquiteta também, a Eda, da Escola do Galpão, vários de vocês já me conhecem. E o Oreste, ele é arquiteto, doutor e mestre pela FAUSP, ele é professor, tanto da graduação como da pós-graduação, na área de projeto lá da FAUSP São Paulo. Mas o mais importante é que a gente fez a graduação junto. Então a gente se conhece há bastante tempo e, e a gente fez uma trajetória inversa. O Oreste é prudentino, saiu daqui muito jovem, foi estudar em São Paulo e não voltou mais. Eu sou paulistana, vim para cá, né, e acabei ficando. Então a gente tem uma trajetória inversa aqui na... E aí, o que eu queria conversar com ele, e com vocês também, depois eu espero que vocês façam intervenções também, mais para o final, é sobre a questão da memória do Prudente, né? Porque a primeira impressão que eu tive quando eu vim aqui para Prudente, em 1977, é que eu vim de carro, né? E a gente andou, né? Nunca chegava, andou no meio do nada durante muito tempo, só com cidades muito pequenas pelo caminho. E aí, de repente, eu chego aqui, puf, uma cidade super moderna, né? Bem diferente das cidades que eu conhecia do estado de São Paulo, que já tinham um perfil mais semelhante com o perfil de São Paulo, né? Então, eu conhecia cidades mais antigas, como Santos, Campinas, e a área entre Rio e São Paulo, e essa faixa aqui do oeste do estado, eu não tinha a menor ideia de como era. Então, isso me impressionou muito, que a cidade era muito limpa, né? Muito organizada, funcionava muito bem, né? E eu achei assim, para mim era uma cidade bastante moderna, né, em relação ao que eu conhecia. Por exemplo, não tem uma igreja bandeirista, né? Então são coisas que me marcaram muito quando eu cheguei aqui, que era um tipo de cidade que eu não conhecia. E uma das coisas que também eu não conhecia tão profundamente, fui conhecer aqui, mais nessa região, são as casas de madeira também, que eram bem diferentes do que eu conhecia da arquitetura mais antiga do estado. Bom, falando sobre isso, aí eu queria que você começasse a falar um pouco, Oreste, da tua impressão sobre a cidade, já que você nasceu aqui, e das tuas idas e vindas, né, durante esse tempo todo que você mora em São Paulo, e dessas transformações, ou você falar de alguns prédios especificamente, o desenho da cidade, o que você acha mais importante para a gente fazer um debate aqui. Eda, de fato, Prudente é uma cidade bonita, até hoje, né? Ela impressiona, ela tem uma grandiosidade que você sente, né, pela geografia da cidade, pela arborização, enfim, pelas grandes avenidas, né? Ela é uma cidade bonita, todo mundo que vai para lá gosta da cidade, né? Agora, ela continua com essa imagem, né? Agora a gente tem que mergulhar nas peculiaridades da cidade. Eu posso me lembrar de algumas coisas, né, que faz muito tempo que eu saí de lá também, e você que está mais a par do que eu, né? Eu acho que os problemas eu conheço bem mais profundamente. É, mas eu separaria, se a gente tiver que falar de patrimônio, eu separaria
o centro, o quadrilátero, não sei se todos sabem, mas Presidente Prudente é uma cidade que foi criada dentro de um quadrilátero entre 4 avenidas. É um plano bonito, é um plano grego, né? Hipodâmico, e muito bonito aquilo, né? São avenidas largas com canteiro central e o centrão, o quadrilátero que se chama até hoje, né? Ele realmente é um plano muito interessante, né? Tem uma escala muito boa, né? Tem esse quadrilátero em 2 lados, ele é fechado por 2 praças, né? Que é a Praça da Catedral, a Praça 9 de Julho e mais a praça, a antiga praça, a Praça da Estação do Trem, que virou um camelódromo. Agora Então, tirar. tiraram, Então, graças a Deus, mas criaram um é, viaduto lá, sim. o qual a minha avó foi fazer campanha para fazer o viaduto, porque Prudente não tinha viaduto. Mas, enfim, Não. eu acho que esse desenho da cidade, de um modo geral, assim, andando de carro, passeando de noite, assim, é muito agradável, é muito bonito mesmo, né? Mas eu separaria, então, centro, para a gente falar de patrimônio no centro, a gente poderia falar um pouco do centro, desse quadrilátero, o que existe entre esses quadriláteros, né? Existe um patrimônio interessante ali, só que ele tá todo coberto por. Eu vou só dar um exemplo. Eu não sei se você chegou a conhecer o antigo Cine Fênix. Não. Quando eu Não, não cheguei. mas é Mas eu uma sei qual o obra prédio. preciosa na cidade. Ela é muito mais interessante que o Teatro Municipal César Cavas, que aquilo de teatro não tem nada, Não. é um buraco, né? Um auditório Os, ali. é um auditóriozinho, desculpa o termo. Mas o Cine Fênix, ele foi o primeiro conjunto multifuncional de Presidente Prudente construído na década de 30, 40. Foi meu bisavô, meu avô que fez. Muito jovem, ele faleceu muito jovem. Meu avô era mestre de obras, mas eu me lembro muito bem. O Cine Fênix, ele está lá até hoje, né? Tá lá, Tá bem caracterizado, mas tá. tá todo, a todo o volume dele tá lá. Tá lá É na esquina, o pessoal, se achar, é na esquina da esquina da Barão com a José Foz, não é? com a José Foz. Isso, Isso. tá lá. E eu me recordo muito bem que quando ele era Cine Fênix, nem tanto, né? Mas quando ele virou um cinerama, né? Então, conservar as frisas, os camarotes, a boca de cena, enfim. Então, ele era um edifício que, se tivesse em visão, poderia ser o Teatro Municipal da cidade. Além disso, ele tem um comércio, né? Ele tem um comércio, é um edifício multifuncional, que abraça praticamente metade do quarteirão. Sim. Então, esse seria, assim, provavelmente um dos edifícios mais interessantes do centro da cidade. Há outros também. Todo o centro de Prudente, eu me refiro ao quadrilátero, ele tem edifícios com características do Art Deco, né? A gente vai ter a Buchala, Isso, vai ter vários outros e prédios ali. como não há nenhuma regulamentação, publicidade, tudo isso sumiu, né? Tinha também a Rádio PR5, que era um edifício que não tinha cara de rádio, mas tinha cara de um chalé.
mas era um edifício extremamente interessante em sua construção, né? Então, o ecletismo, ele, durante muito tempo, foi rechaçado, mas hoje ele é muito importante para a gente entender uma série de questões, né? Principalmente construção em madeira, telhados, etc. E eu acho, então, que o centro é o Hotel Buchala, você mencionou bem, né? Estão me perguntando aqui, edifício Tozan, se O você tem edifício alguma informação. Tozan é fantástico. Se você tem alguma informação sobre ele. Ah, Esse eu nem sei qual é. eu tive uma tia que morou lá. O edifício Tozan é Ah, muito é? interessante. É um edifício que tem, ele tem, eu vou falar em primeiro lugar de um, de uma discussão que se tornou até uma publicação, que é do Royal British Institute of Arts. Isso foi feito no século XX. A gente está falando do século XX, né? Então, o edifício Tozan, ele tem uma planta fantástica, né? Ele tem são apartamentos de um por andar, não são muito grandes. Ele tem uma planta que não há nenhum fluxo cruzado. Eu digo isso porque minha tia morava lá. E é apartamento de um por andar, sem corredores, né? E, curiosamente, ele é colado nos dois edifícios, né? No edifício vizinho. Então, ele não tem medianeiras, não tem janelas laterais, né? Certo. Então, mas de qualquer forma, é um edifício extremamente, é um prédio extremamente ventilado, todos os recintos são iluminados e há uma face, né, que são feitas com venezianas de madeira, né? O que torna o edifício extremamente adequado ao clima da cidade. Esse foi, o nome dele é Tozan, porque no térreo havia o Banco Tozan, um banco japonês. Mas é isso, é Sim. um edifício extremamente interessante. Ele existe ainda, Orestes? Eu não Existe, estou... existe, ele fica do lado do Aonde que é? Tom, ele fica do Oi? lado do Tongo, Tombo? a Torre de Babel de Prudente, que estava inclinando. Ah, É tá, aquele tá. imediatamente ao lado do prédio do Tongo Sim. que que estava caindo, né? A fundação foi reforçada e ele tem a fachada toda de venezianas de madeira. E é muito bonito esse prédio. Tem uma modulação, né, rigorosa. Tem até uma certa simetria dentro dessa modulação, né? Mas, enfim, é um edifício. Quem perguntou tem um olhar excelente. É Zu, não sei o que mais. Eu, a Que só última tem. vez que estive em Prudente, acho que eu fotografei esse edifício. Uma coisa que eu Eu sempre gosto muito fiz, dele também. que eu gosto muito eu acho imprescindível a gente, enquanto eu dei aula de História da Arquitetura, principalmente da história local, eu sempre fazia uns passeios ali pelo centro, né? E aí uma coisa que eu fui percebendo, que ninguém olha daqui para cima, né? Então as pessoas elas não reparam que você tem uma cidade Art Deco ali, né? Tem, Então totalmente. esse exercício para os alunos era muito interessante, porque você ia vendo que se você desse uma boa limpada nas fachadas, você ia ter ia, ia desvelar a cidade, né? Seria muito, muito legal. E, e aí também outra coisa que a gente está vendo muito aqui, que é uma pena, além desses edifícios, que
vários estão caindo, né? E outros estão com Paraline, uma série de propaganda na frente que você não enxerga mais nada. A gente está vendo muito a descaracterização das obras modernas do Prudente, que Ah, assim, sim. né, que eu acho que é o mais interessante da arquitetura de Prudente é a arquitetura moderna. Eu acho que ela tem uma arquitetura moderna de excelente qualidade, né? Talvez Tivemos. uma das melhores do interior. Tivemos. É, Tivemos, tivemos. né? Tivemos uma. É, tivemos aí um santuário de moderno na cidade, né? Sim. Principalmente ali na Avenida Washington Luiz, bairro do Bosque, Jardim Paulista, depois, um pouco mais tardiamente, no Jardim Bom Giovanni, e até no centro, né? Vamos mencionar aquela casa lá, onde hoje é uma farmácia, esquina com o Barão do Rio Branco e Avenida Coronel Marcondes. Sei. É uma casa Vai. Muito legal. que parece que foi o Miss que fez, Sim, né? muito Eu legal. frequentei muito essa casa. E Ah, o mobiliário dela era fantástico, era tudo Bauhaus, né? Então, foi uma casa que, enquanto estavam vivos os pais, né, eles sempre preservaram as casas. Já aí virou uma farmácia de manipulação com horror, não? E essa casa, ela tinha um espaço fluido fantástico, né? Pai, e ela, se não me engano, ela também tem o telhado, telhado em A né? única coisa que não é a cara do Miss é o telhado em É, asa de borboleta, né? da asa de borboleta. Mas os painéis, a paginação das pedras de granito e mármore é Miss Van der Rohe. E praticamente eles compraram todos os móveis do Miss também, né? Então, essa é uma casa de bastante destaque e no, dentro do quadrilátero, né? Já agora fora do quadrilátero, caberia mencionar as casas da Washington Luiz, né? A Washington Luiz, inclusive, além do moderno, tinha algum eclético, né? Eu Ah, não, sim. onde hoje tem um prédio branco, um prédio pavoroso, mediterrâneo, ali tinha Tem uma. dois. Não, é o da esquina. Da Ah, da esquina esquina. da casa daquele arquiteto daquele japonês. São vários Do japoneses aí. Cazu? Não, não é do É do Kazuo. Cazu? Não, é do Do Tetsuo Ema? Ema. É. Então, Eu não sabia que aquela casa era do Ema. aquela Kazuo Ema é linda, né? É, Também, é bem também, legal. que fica ali quase na esquina com a Washington Luiz. Mas na esquina, do lado oposto, havia uma casa eclética neocolonial, muito Ah, interessante. ela ainda existe, Oreste. Não, não existe. Ó, Tem, onde tem. tem aquele prédio branco horroroso no Mediterrâneo. Então, mas do lado, tá, a gente tinha uma casa eclética também com essas Não, aí, características que sim, você... mas essa era muito mais Ah, a outra eu grande, não cheguei a conhecer. era muito, não, eu quando era garotinho, eu vi essa casa, mas ela era uma casa impressionante, como, 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 como arquitetura eclética, como paisagismo, era uma casa. Restaram ainda algumas casas ecléticas na Washington Luiz. Ali, outro, outra casa que convém notar, convinha, né? Não existe mais. É onde tem a loja da Artex. Ah, aquela foi uma judiação. Aquela, eu Foi, vi ela se... É, segundo, né, se- demolida ao longo dos anos. segundo o caso Maisano, Hum. ela foi feita pelo Gasperini.
Era uma Ah, casa, é? era uma lâmina em pilotis, né? Sim. Pilotis soltos, aparentes, a casa transparente, né? E na face da ponte toda brisada. Era uma casa de uma beleza incrível também. E Era, né? Eu de uma lembro bem. arquitetura muito digna, né? Em que se percebia modulação, grid também, em que se percebia uma planta fluida. Eu frequentei essa casa também, né? E com muita integridade e continuidade de princípios, né? Eu percebo que em Prudente a gente teve duas tendências, né, nesse período. Um deles um deles são os princípios corbusianos, né, e outros wrightianos. Isso era bastante visível. Aquelas casas com grandes abas, né, com grandes balanços, com volumes suspensos, mas que a gente não via tanto assim nos pilotis, era a cara do Wright, né? É verdade. E Sim. essas mais soltas, como vou mencionar uma outra casa, onde é o Yazid, que é na Washington Luiz, Aquela esquina, é do Casu, mais ano. aquela do Casal, mas não, essa casa realmente, ela é corbusiana, né? Tem bastante do Oscar Niemeyer também, né? Aquelas colunas em tronco, né? Sim, os pilares em V. É, É, o Cazu me explicou como é que ele fez essa casa, né? é. E os brises também sempre voltados para poente, né? Sim. É muito Isso muito. interessante, é muito interessante essa casa porque houve aí uma grande preocupação com o entorno, visuais, integração ambiente urbano. Essa casa tem uma grande sala onde ficam os pilares em V, que abrem visuais, visuais para o norte da cidade, para aquele bosque de eucaliptos, né? E os quartos, aí tem um jardim interno, uma área de transição, e os quartos ficam absolutamente separados e muitos deles voltados, alguns deles voltados também para poente, né? E também brisados. E essa Essa casa, casa. é o meu xodó, Prudente, né? Ela é bem interessante, porque ela tinha, eu lembro bem, eu cheguei a conhecer, ela tinha essa grande varanda, né? Você Sim, tinha a varanda que dava para a rua, aí e você tinha uma sala, e você tinha uma outra área aberta, e isso, você tinha a sala de estar. Era bem isso, interessante, né? Porque ela era bem. E muito. fora que a ventilação cruzada lá era uma coisa de louco, né? Não, é perfeita a casa, né? E é o Cazu adotou também aquela a, acima da laje dela tem um espaço, são lajotas de sombreamento. Ele cria uma sobrelagem que não é estrutural, não é sobrelagem. São lajotas que sombreiam, cria um colchão de ar dentro, né? E é uma casa que tem muita expressão, né? Muita Sim. expressão, adequação ao clima da cidade, né? E demarca bem as esquinas. O pior é que todas as esquinas tinham casas interessantes da Washington Luiz. Tinha, Eu vou tinha me também quase em frente a essa, um pouco mais para baixo, que hoje é Lelé da a Cuca. Lelé da Acabaram com É, a casa. que ela também tinha todos os brises dando para a face Sim. oeste, Essa é também do, era uma coisa muito essa, interessante. essa é do Gilbert.
Ah, é do Isso, Egídio? Ah, é do não Egídio, sabia. é do Egídio. E é uma casa. É interessante, né? Esses arquitetos. O Egídio veio do Rio, né? Da Escola Nacional de Belas Artes. Hum. O Kazuo Maezano veio do Mackenzie. E acho que o Tetsuo Uema Foi da FAO. Da FAUSP, né? Foi da FAO. Então, tinha. E os três trabalhavam em grande harmonia, né? Às vezes se Sim. associavam também, né? E, e parece assim que fizeram muitos projetos, né? Ganharam dinheiro, mas eles tinham uma integridade e continuidade, né? Dos princípios, né? Que hoje não tem mais, né? Não, nem um pouco. Não tem mais. Hoje você vê construção de muros, de fachadas dentro de casa. É, a casa hoje, ela não, basicamente, no centro da cidade, ela desapareceu, né? É um objeto, assim, se você pegar o Aston Luiz, basicamente, ela vai ser ou lojas de boutiques, né? Ou vai ser consultório médico. Então, a gente É, vai ter pouquíssimas construções que ainda funcionam como casa, né? acho que E nenhuma mais. não, acho que tem, deixa eu ver. Tem poucas, tem perto da onde eu morei, que é ali perto do edifício lá Mediterrâneo, né? Onde você Tem morou uma também é muito interessante. Oi? Onde você morou é muito bonito também, né? Muito, Bem legal também. é bem Aquele legal. apartamento era É, interessante. Também era bem fresco, bem ventilado. Também tinha essa varanda que dava para a rua. Era bem, bem legal. E eu sei que só tinha ali no outro quarteirão, tinha só uma senhora sozinha que ainda morava por lá. Mas cada vez mais a gente vê essas casas virando comércio, né? E fora também tem todo o problema de manutenção, né? Que as virar pessoas. comércio, ok, não tem problema. O problema é É, que eles estragam a casa, não tem nada que regulamente demolições, por exemplo. Essa casa onde tem Artex, jamais. Foi demolida, sei lá, no espaço de, sei lá, da noite para o dia, né? ela estava já bem caída, já há bastante Tava, tempo, era um estava curso também, né? abandonada. Aí teve um morador de rua que morreu lá dentro. Assim, foi tragédia, sabe? Eu, assim, Nossa, todas. E aí, a partir daí ela foi abandonada mesmo e acabaram comprando e fazendo aquilo que fizeram. Quer dizer, uma coisa que eu sempre discuto com os alunos, e claro que você também deve discutir, acho que todos nós arquitetos, principalmente nós da nossa geração, é que você tem que prestar atenção, né, o que você vai fazer. Que não é tudo que você precisa conservar, né? A gente não está pensando numa cidade aí estática, parada, nada, né? mas Como você mesmo disse, não tem problema virar consultório, não, virar, aquilo seria a né? casa originalmente seria o showroom perfeito para Artex, Sim. porque Agora, era uma casa que acolhia, né? o que a gente vê é que as pessoas elas não prestam atenção, né? Tipo assim, o que é interessante de eu conservar desse patrimônio, né? Que é um patrimônio da cidade, né? E aí você vai tendo transformações e cada vez a cidade vai ficando mais feia, né? Aí até tem um grupo que sempre vai postando fotos de Prudente, né? E aí postaram da prefeitura e aí tiraram o espelho d'água para fazer estacionamento. Aí Sim, postaram para ver que, né, acabou, que era fantástico aquele espelho d'água, né? Aí também tiraram aquele outro, não é, oh meu Deus, não é quiosque, que tocava a banda 7 de setembro ali, que era de mármore branco, sim, lembra?
sim. Nossa, era fantástico. Aquele também tinha um espelho d'água, super modernoso, Não, assim, ali na catedral tinha um coreto na muito, catedral. tinha um coreto, O Coreto, um exatamente. coreto que era apoiado. Ele tinha dois apoios na, os dois, um do lado do outro, deixando o coreto completamente livre, porque ali tocava a banda sinfônica, meu avô tocava lá, meu tio tocava lá, meus tios tocavam lá. E tinha, e esse, por questões de acústicas, esse coreto, ele era sobre um espelho d'água. É, Ele era muito também expressivo na cidade. Agora, muito. Era muito demoliram, não sei por quê. também para estacionamento. Não, mas isso foi bem antes do estacionamento. É estranho, né? As pessoas não valorizam, não conseguem ver beleza em algumas construções, principalmente a moderna, né? É, Eu acho que a moderna ela tem um poder de síntese que as pessoas não conseguem compreender, né? Que aquele coreto era o coreto mais bonito que eu já vi na vida, eu né? também. Aquela placa de mármore assim. Você Não tinha chegou a nada conhecer, igual. você chegou a conhecer? Cheguei, faz pouco tempo para aqui, me falaram que o Agripino que destruiu durante a noite. E você Então, tem registros dele? esse grupo tem uma foto, mas uma foto aérea só. Talvez a gente ache mais Ah, alguma sim. coisa no museu. Não, vocês devem Museu tem encontrar. O bastante projeto é foto. maravilhoso. Não sei de quem é esse Eu não projeto, mas é tenho um ideia de projeto. quem seja, sabe? É uma laje que fica, parece que atirantada nas nuvens, né? É, é Solta, fantástico. para deixar toda a banda sinfônica da cidade livre, né? Para não destruir as visuais, né? No Facebook tem um grupo que são os amigos de Presidente Prudente. Tem uma foto desse coreto, mas é uma foto aérea que acho que é a mesma que você deve ter. Porque é uma coisa que até hoje eu me arrependo de não ter tirado foto, né? A arquitetura de coretos é um tema bacana, né? É bem legal, É bem bem legal. legal. Mas o que a gente vai ver muito são aqueles ingleses, né? Os de ferro, tem Pois alguns é, ali no fundo, esse é né? Esse absolutamente era muito diferente de tudo que eu já vi na vida, né? modernista, né? Lindo, né? Modernista, coreto modernista tem uma coisa engraçada. Não É, dá para a gente acreditar que possa existir, né? pois é. Mas o moderno aí foi muito forte, né? Porque eu só vejo uma razão. Hum. As pessoas eram mais inteligentes. Mas o quê? Inteligentes. Eu acho que talvez seja essa a grande razão. As pessoas, se você for olhar assim, se a gente fizer uma retrospectiva nos proprietários das casas, né? Eram pessoas muito mais ilustradas, eram profissionais liberais, eram médicos, eram dentistas, eram comerciantes, eram pessoas que tinham compromisso com integridade e expressão. E com a cidade também, né? Porque todas essas casas, né, da Washington Luiz, do bairro do Bosque, todas têm uma relação muito forte com a calçada, com o passeio, não havia muros, no máximo uma gradezinha de 75 centímetros, Era, eu lembro bem para o disso. cachorro não fugir. Porque o cachorro da minha sogra fugia do mesmo jeito. Para o cachorro não fugir. Mas, de qualquer É, forma, tinha uma relação muito forte com o passeio, com a calçada, com a rua.
né? O que não se vê mais hoje, né? Hoje, além dos muros dos condomínios, as casas são, muitas vezes, são muradas também, não são, nos condomínios. Então, Só a frente não, né? Você só vai ter a fachada, não. Mas as laterais são, sim, mas se a né? casa for fora do condomínio, tem um muro de 30 metros de altura, Ah, tem. e Com coisas que a cidade não precisa, réplica, porque etc. ela está entre as cidades mais seguras, do país. A gente não tem violência, não tem assim violência, tem furto de rua, etc. Mas roubo de casa, assalto, etc. É muito raro. Acontece, mas assim, em proporção ao tamanho da cidade, é uma coisa até que bem pequena, né? E todas as estatísticas, elas falam isso, que Presidente Prudente é uma das cidades mais seguras do estado e do Do Brasil, né? Brasil, eu acho que É, ela é a mais segura da, isso eu não sei dizer, não sei avaliar. eu tava, que eu escrevi isso para a síndica do prédio da minha mãe, que ela fez uma parafernália para entrar no prédio, e eu fui É. pesquisar. Acho que é a mais segura. Ah, é? É, a mais segura. Mas é impressionante que você vê as casas aqui, elas são. Quem mora em casa, em bairro, elas têm cerca elétrica, muro, câmera, é uma coisa É, é, impressionante. é, Hoje em dia a cidade imita tudo que tem de ruim na capital. É verdade. Criam, 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 criam um fluxo de veículos para ter trânsito às 6 da tarde. Reparou? Sim, Parece que fazem de propósito, né? A cidade tem muito carro, tudo bem, mas não justifica ter congestionamento imprudente. Não justifica. Isso é criado. Isso é criado, né? E aí a gente vai entrar em outros assuntos, né? vai. Que deixa para a próxima Tem live. coisas muito simples que dá para a gente perceber, por exemplo, moro na Coronel Marcondes, né? Então, os semáforos não são sincronizados. Não são, é de propósito. Né? Então, aí você para no primeiro. Se eu pegar o primeiro aqui da avenida com a Washington Luiz fechada, eu vou pegar todos fechados. Sabe aquela coisa assim? De Então, assim, eu não propósito. consigo entender essa lógica, né? É para dizer que é cidade grande, né? Prudente tem via marginal, mas marginal de quê? Não, mas assim, tem coisas que a gente vê até que tem alguns lugares, algumas centralidades, que são meio complicadas, né? É, Mas nada que um bom projeto, né, de urbanismo resolva, né? é, Então, parece que as pessoas elas conseguem cada vez mais enfeiar a cidade, no sentido da arquitetura, e também no sentido do urbanismo, né? Enfeiar e trazer problemas, né? é. Que eu já vi, já teve uma época, não sei se você chegou a ver, logo no começo, quando eu vim morar aqui, que eles fizeram as avenidas tudo numa mão só. Então, tipo assim, a Brasil, ela só ia para o centro, só vinha para o centro, e a Marcondes só ia para o bairro. Não sei se você chegou a ver. Que Não, mas virou eu me lembro, meu pai entrou num engarrafamento de carro nessa época. uma coisa de louco. Foi. Não, tem umas lógicas Sei aqui lá, acho que uns que não 10 dá para entender. carros, bateram uns 10 carros um atrás do outro. Eu estava morando em São Paulo, me voltei para cá e vi aquilo e falei, ué, o que está acontecendo? Tem umas coisas que não dá para entender. É, Então, é essa lógica. Agora, mas que eu queria discutir mais um pouco com falta de você. gestão urbana, em resumo, né? E falta de Não, não, eleger não tem, um né? bom prefeito e que continue uma gestão. Isso é o problema de Não todo tem mundo. nenhum tipo de gestão, planejamento, a gente não tem a menor ideia, né, de quais são as prioridades. E assim,
tráfego, a questão do transporte público. O transporte público, se você não tiver carro imprudente, você está ferrado, né? De hora em hora, né? Você vai dar a volta ao mundo De hora em e hora, não vai passou. chegar em lugar nenhum, né? Então tem umas coisas assim bem complicadas. Mas que eu queria que a gente vai ter mais 10 minutos, que logo mais vai cair a nossa conexão aqui. Que eu queria discutir mais, que eu queria que você falasse mais, é sobre, eu acho que essa questão do moderno mesmo, no sentido de por que que uma cidade com um patrimônio moderno tão importante não consegue conservar, né? Além da burrice das pessoas, né? Então, eu acho que assim, para mim sempre foi um mistério essa detonação, sabe? Nunca consegui entender por quê. É um mistério. Eu acho o seguinte, Prudente faz pouco tempo que tem escola de arquitetura, né? E Faz, eu acho começou que eu em acho que 2013. eu acho que agora com esse novidade isso na cidade, história da escola de arquitetura, né? Eu acho que ela vai ter uma reversão por conta disso, porque os estudantes são questionadores, né? Eles são observadores, né? E serão os futuros arquitetos da cidade, né? Que devem, sei lá, ilustrar o cliente, né? Ilustrar o cliente. O Joaquim Guedes, ele dizia que a gente tinha que enfrentar qualquer tipo de cliente. Mas a gente tinha que demonstrar ao cliente aquilo que era bom e aquilo que era ruim, né? E o cliente vinha com um programa, ele respeitava o programa do cliente, mas ele tentava fazer um acréscimo a mais, repensar algumas questões, mas acho que isso é. Eu não entendo também por que que essas coisas, além da burrice, né? Eu não entendo por que que essas coisas vêm degradando a olhos vistos, né? Mas eu acho que talvez isso tenha uma reversão, né? Espero. É, Não, que a gente já teve prefeito aqui, não sei se você já escutou isso, mas quando pensaram num processo de tombamento de alguns bens, né, imóveis da cidade, ele falou, não, não tem que tombar nada, a Prudente é nova. Tem que tombar lá em Minas Gerais, o barroco, entendeu? Porque o resto não tem importância. Não, é. isso daí foi uma fala de um prefeito aqui, do Presidente Prudente, né? Pois é, mas isso é um ledo engano, né? Porque o moderno já entrou numa fase de restauro há muito tempo, né? Sim, sim. A gente E, vê muito isso. O tênis já passou por várias restaurações, e né? o tênis E o clube é um tênis só ainda desastre, não né? detonaram porque é um pouco difícil de você detonar aquelas colunas, Pois entendeu? é, mas fizeram, eu não sei, faz muito tempo que eu não entro lá. Fizeram um bar novo, né? E parece Fizeram umas coisas assim, cada vez eles vão enfeiando mais, sabe? Assim, desde de processos assim, de trocar alguns brinquedos de madeira que nunca iam estragar por coisas descartáveis, até tipo tentar pôr azulejo, colocar outro tipo de piso, né? Assim, é sempre uma coisa assim, tentando enfeitar um pouco, sabe? porque é de concreto, então, ao olhar de muitos, o concreto não está acabado, né? Não foi pintado, não foi revestido, não foi, enfim. Mas essa integridade, eu sou bastante otimista, eu acho que ela se resgata. Temos arquitetos muito interessantes na cidade também, né? Tem, tem. No momento temos arquitetos interessantes, uma delas está nos ouvindo, né? E eu acho que isso tem reversão, né?
Acho que o presidente ficou muito tempo sem arquiteto, sabe? Sem Não sei. arquiteto de expressão também. Certo. Assim, Ficou não, a muito gente tem tempo. o Fernando, né? O Fernando Carazawa, que sempre teve uma arquitetura, fez uma arquitetura de excelente qualidade. O único, né? Durante Oi? muito ele foi o único sobrevivente durante um período. É. Foi. E o E, Fernando é incrível, assim, né? Porque ele sempre pensa na questão da estrutura, né? é. Então, já levei alunos no projeto de pesquisa com ele, eles sempre, tipo, não, a primeira coisa, o que a gente vai pensar? Na estrutura. Então, é uma Na coisa estrutura, muito legal, planta, corte, estrutura, planta, corte, estrutura, não é? sem dúvida. É. E É aí assim. ele vai, aí ele começa, sabe, a estudar como que você vai fazer a fundação, como que essa estrutura vai começar, como que é o terreno, como que é a topografia. Então, eu acho que essas coisas, talvez, tá faltando um pouco, né? Eu acho que um grande problema que eu vejo como ex-professora de universidade é que as pessoas elas acreditam que se elas dominam um determinado programa de arquitetura, elas estão sabendo projetar, né? E eu acho que essa transição do desenho como desígnio, né, como dizia o Artigas, Hum, ficou lá para trás, é. né? E acho que ela tem que ser resgatada, né? É, e é tão tranquilo isso, né? Resgatar repetição, modulação, grid, expressão do edifício, integridade, planta, corte, estrutura, né? Gente, a história, Iluminação, a, histó- ventilação, isso, a história nos conta isso, né? O gótico trabalhou uma modulação bastante rigorosa, pedra sobre pedra. E o moderno aprimorou isso, ele resgatou o gótico. Isso quem diz foi o pessoal do Royal British Arts, Royal, Royal British Art Commission. hum, Não, eles pontuam quatro questões. É um livro muito bacana, chama What Makes a Good Building. Então, eles pontuam quatro questões, que é ordem, unidade, expressão, integridade, planta e corte. é, E tudo isso entra a questão da integridade e continuação de princípios. Isso é que falta, né? Continuação de sim, é onde entra principalmente a, a estrutura e o modo de construir também, a construção, sim. né? Então, um gesto unicamente não dá para construir, tem que detalhar. Ele está perguntando ao autor Autor do quê? desse livro que você está falando. Ah, o autor são vários autores. Depois eu passo para o autor. É. É, Temos deixa, mais 3 minutinhos. o autor Depois você passa, a gente põe é no site da escola também. The Royal Fine Art Commission é o próprio autor, né? Ah, São vários, né? Esse é o meu livrinho de cabeceira. legal. É muito Ah, legal. tá. É muito legal esse livro. E ele é um livrinho fininho, mas dificílimo, complexo, mas muito bacana, né? Que eles analisam vários prédios na Inglaterra, né? E fazendo comparação entre clássico, neoclássico, gótico, uns edifícios em Londres, uns edifícios modernos, até para, isso é no século XX, mas eles mencionam alguns prédios do século XXI também, aqueles edifícios, os primeiros sustentáveis, né?
É isso. Eu acho que cabe, então, a todos os estudantes de arquitetura dessa cidade, ou os que estudam em outro lugar e vão morar aí, reverter esse quadro. É essencial. É Eu essencial. falei, ó, já tô velhinha, mas vocês estão É, percebendo isso aí é, de tocar a cidade para frente, né? reverter esse quadro que as pessoas percebem o que é bom também, sabe? Sim, Elas percebem que um cobogó bem desenhado é bonito, além do que vai proteger da insolação, vai economizar no ar-condicionado, né? Enfim, vai tornar a construção mais sustentável e com custo-benefício muito interessante, né? sim. E também expressivo, né? Mas é isso. Eu acho que a gente poderia ficar mais horas conversando sobre. Ah, daria para ficar. Vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, e aí vamos ver se dá tempo de responder alguma coisa. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, tô atenta aqui no que vocês estão mandando. Aí daqui a pouco vai cair a nossa conexão, né? Aí eu espero que. A Zenilda está falando que ela quer ser aluna nossa. Eu vi. E a gente quer ser aluna dela. É, eu quero fazer cerâmica com ela. Ah, qualquer dia vamos fazer uma turma. É, então, eu acho que depois, quando tudo isso acabar, vamos marcar um encontro aqui presencial, né, para as pessoas se conhecerem melhor e aí a gente ficar assim horas conversando.